aí pessoal, tudo bem? Hoje estou recebendo aqui um grande amigo, grande percussionista, Jonathan Nunes. A gente se conheceu no conservatório, na EMESP, e o Jonathan era uma espécie de ídolo da galera, porque a gente estava aprendendo modos gregos, estava aprendendo as escalas, estava aprendendo improvisação, e ele já tinha tudo na mão, já estava ali trampando com todo mundo, trabalhando no Sesc. Eu nunca tinha feito nenhum trabalho na minha vida, nunca tinha tocado em nenhum lugar, e o Jonathan já estava tocando em vários Sescs, tocando com os professores do conservatório, e isso era muito legal, porque a gente olhava para ele e via um cara que estava super nativa e que a gente admirava, e aí a gente foi crescendo, continuou sendo amigos. Hoje ele se formou na universidade, agora vai tentar para um mestrado, e aí a gente manteve essa amizade, realizou projetos juntos. Ele vem aqui em casa bastante pra gente tocar, pra gente conversar, e é uma honra e um prazer poder ter você aqui comigo, Jonathan. Bom, que massa, honra toda minha, e vamos nos divertir, né? Total. Vamos trocar figurinhas, trocar experiências, né? Total. Obrigado pelo convite. É nóis, mano. Gostaria que você falasse sobre aquele período em que a gente estava no conservatório e tinha que decidir o que fazer depois, porque a gente estava se formando, né? E uma das coisas que a gente estava debatendo a respeito era a faculdade de música. Eu já sabia que eu queria, e aí você estava um pouco em dúvida, porque tinha muitos prós e contras, principalmente porque você já estava trabalhando bastante, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre como foi essa decisão. Primeiro, o que te fez você querer fazer uma faculdade de música? Depois, quais foram os benefícios, os prós e contras dessa decisão? Então, quando chegou nesse período, foi um pouco confuso. Na minha cabeça, a minha ideia era ser músico de palco. E não tinha projetado em fazer uma graduação, né? E aí, quem colocou essa ideia na minha cabeça foi meu professor de instrumento, que é o Beto Angerosa. Que ele me informou que seria muito interessante ter uma graduação, porque é muito difícil viver de palco, né? Então você tendo uma graduação, no futuro isso teria um retorno muito interessante quando diz trabalho fixo, né? Porque viver de palco é aquilo, né? Tem mês que tem, sei lá, 20 shows, pode acontecer que tem mês que tem um. E aí, como você vai pagar as contas, né? E já você tendo uma graduação, né? Uma licenciatura em música, e você tem a possibilidade de ter um trabalho fixo, mesmo dando aula, seria o ideal, né? Porque aí você tem uma renda fixa, né? Tem uma certa segurança ali. Então foi difícil no começo, né? De aceitar isso. Mas aí, enfim, a gente tem que ouvir o conselho de pessoas mais velhas e mais experientes, né? E aí eu segui essa linha, né, de fazer a graduação e ter a graduação no currículo hoje, né? Eu lembro que a gente estava conversando muito naquela época sobre você perder trabalhos, porque você estava tocando quase todo fim de semana, trabalhos importantes, grandes, com pessoas com renome, né? E como foi a faculdade para você nesse sentido? E se isso afetou a sua rotina de palco? Como que foi? Sim, afetou e muito, né? Afetou e muito. Chegou um momento que quanto shows e graduação começaram a chocar, né? Por exemplo, eu estudava à noite. Então ensaios e shows praticamente acontecem à noite. E aí o problema que rolava era, por exemplo, tinha um ensaio à noite, aí eu tinha que faltar na faculdade. E quase todos os professores, eles não tinham uma certa flexibilidade do tipo, você não vai vir, eu não coloco falta, mas eu te passo um trabalho. E aí o problema da graduação é que tem um limite de faltas, né? Se eu aceitasse todos os ensaios e os trabalhos, muito provavelmente 1, 2, 3 matérias eu seria reprovado por causa de faltas. Então chegou um momento que eu tinha que abrir mão disso, né? Ou eu dou continuidade na graduação, ou dou continuidade nos shows. Então acabou que a faculdade, que até então não era prioridade, naquele momento virou prioridade. Então acabei abrindo mão, né, dos shows, e aí automaticamente quando você não vai uma vez, você não pode,
se a pessoa te chamar na segunda vez, ela tem uma certa consideração por você, mas se você não pode, na terceira vez ela vai chamar outra pessoa. E aí isso acontece com todos os trabalhos. Então chegou um momento que isso foi automático, as pessoas acabaram não me chamando mais porque não poderia contar comigo, né? Então a graduação acabou sendo prioridade naquele momento e os trabalhos, né, de palco acabou ficando de segundo, terceiro plano. Cara, eu vivi muito isso na Unicamp nos períodos que eu tava tocando fora. E fora de Campinas, fora de São Paulo, né? Tinha umas viagens que não tem como você estar viajando e fazendo as aulas. E aí eu falava com os professores, algumas professoras muito gentis, assim, falaram que tudo bem, que me davam um trabalho, que não considerariam as faltas. A galera de instrumento entende mais. Sim. O pessoal que toca, que também toca na noite, que faz shows, turnês. Mas a galera da etnomusicologia, o pessoal mais, né, da licenciatura, Sim. é completamente inflexível nesse sentido. Sendo que a gente está ali fazendo uma faculdade de música Sim. pra sair tocando, e aí justamente quando a gente vai tocar, existe toda uma estrutura que não permite que a gente realize esses trabalhos, o que pra você teve perdas grandes, né? Nossa, Implicou em total. perdas grandes. E eu tava num momento que eu tava envolvido em trabalhos bem grandes, assim. Eu lembro. Bem Tava grandes. viajando direto. Por exemplo, tava tocando com o Carlos Antunes e a Orquestra Mudana, que hoje é Orquestra Mudana Refúgio. Eu fui no show de vocês. Sim. Por exemplo, tocar com o Gabriel Levi, com a Badia Saad, com o Toninho Ferragutti. Então, abrir mão dessas oportunidades tão cedo, para mim foi muito difícil. E foi isso que você falou, né? Alguns professores, eles tinham, né, essa noção. Falou, pô, seria muito interessante, né, para ele ir lá fazer show. Ele vai faltar um dia, ou 2, ou 3. Não é a falta que... Não vou prejudicar o aluno por causa de uma falta, sendo que ele está fazendo um trabalho ainda relacionado à música. E foi o que você falou, né? Os professores mais pedagógicos, eles tinham essa resistência, né? De não abrir essa exceção, né? Teve um que me falou o seguinte: você assumiu o compromisso com a faculdade, então você escolhe. Ou você abre mão da faculdade, ou abre mão dos shows. Você que escolhe. Nossa. Foi isso. Exato. Um dos professores falou isso pra mim. E aí, fui terminar o curso, né? Já que comecei, vamos terminar. E aí, fui deixando, né, os shows de lado, né? Você se formou no tempo mínimo? Não, acabei fazendo Um ano a mais, né? Porque o curso era de 3 anos. E aí eu deixei o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, para fazer ele sozinho, né? Porque era difícil dar conta, né? Porque eu estava trabalhando, dando aula, fazer faculdade e fazer mais o TCC. Eu não iria dar conta. Então eu falei, enfim, pago a DP, né? Reprovei na matéria e fiz no ano seguinte, depois que eu concluí todas as matérias. E eu fiz sozinho, fiz livre, né? Sem compromisso com matérias não, só fiquei só com o TCC. Existem perdas profissionais para quem faz uma faculdade de música, mas você acha que os benefícios são maiores que as perdas? Valeu a pena para você ter feito faculdade? Valeu a pena e ao mesmo tempo depende muito da disposição da pessoa que está fazendo a graduação, né? Por exemplo, como eu fiz um curso de licenciatura em música, eu não me preparei para esse curso, né? Tipo, de pesquisar quais são as matérias que fazem parte, né, da grade do curso de licenciatura em música. Eu tinha uma noção que tinha as matérias pedagógicas, mas eu não sabia que a exigência era muito grande, que a prioridade era para essas matérias, né? Que as matérias práticas eram matérias de apoio, por exemplo. Então, eu acabei me identificando mais com essas matérias mais práticas. E com essas matérias mais pedagógicas, eu fui levando, arrastando. Eu acredito que foi pelo fato daquele pensamento, né, antes de entrar na graduação, porque eu queria ser músico de palco, então tem esse lance mais prático. Então nunca coloquei na cabeça ou apareceu algum momento que eu poderia ser um professor, que já está mais ligado com essas matérias pedagógicas. Então, na minha graduação, o que vai ficar para mim, claro que a graduação ela é importante, né? Ela foi importante para mim, mas o que ficou
mais implantado, que eu levei com mais importância foi as matérias pedagógicas, né? Que são as matérias de harmonia, as matérias de rítmica, contraponto, enfim, entre outras matérias. Uhum. E você acha que, de alguma maneira, você ter feito faculdade ajuda você a tocar ou não? Então, no curso de licenciatura em música, o curso todo, ele não tem muita prática, né? Coletiva ou individual, Entendi. por exemplo. O curso é muito mais teórico do que prático. Então, pensando na prática, o curso de licenciatura em música não é tão interessante. Entendi. Mas na questão teórica, sim. Tá, pra quem quer seguir um caminho mais acadêmico, uma Sim. carreira dentro, tá. Sim. Porque eu fico pensando, olhando para o bacharelado, que eu aprendi muita coisa, assim, na faculdade, sabe? Coisas que eu provavelmente não aprenderia fazendo aula particular, fazendo aulas através da internet, né? Porque ali, o que eu senti é que além do aprendizado com os professores, é que tinha um aprendizado muito forte com outros estudantes, né? Não sei se você viveu isso também. Então, foi muito engraçado. Eu imaginei que com a minha turma ali na graduação, eu teria uma vivência muito grande na questão prática. Uhum. E não foi tão nessa questão, Tá. né? Uma das coisas que acabou me chamando a atenção é que, sei lá, 80% das pessoas que estão fazendo graduação, elas já têm um foco desse de ser professor e, ao mesmo tempo, elas não têm tempo suficiente para trabalhar esse lado prático, musical, enfim, Entendi. do instrumento. Porque geralmente essas pessoas já estão dando aula. Já querem fazer isso, Isso. é a prioridade, e aí os trabalhos práticos viram uma coisa meio de lado, às vezes nem fazem, né? Que é Sim. o contrário do seu caso. Sim, inclusive, quando eu tinha provas, principalmente dessas matérias mais práticas em grupo, eu percebia que tinha uma diferença muito grande. As pessoas, por falta de ter vivência, aquilo não era tão natural, né? No meu caso, seria em relação às matérias pedagógicas, né? Apresentar um trabalho pedagógico, né? De como pensar uma aula e tal. Então, na questão prática, com as turmas, né, que era formado ali, eu percebia que eles não tinham tanta prática, nesse lado estava escondido, né? Então foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? Sendo que eu já tinha uma vivência muito grande com a prática, cheguei na graduação imaginando que isso seria mais interessante com a vivência com os novos alunos, né? Com os amigos de classe, não foi tão grande. Geralmente existe uma interação maior, né? No próprio conservatório, quando a gente estava fazendo, a galera tocava junto o tempo todo, né? O que você acha que faz com que o curso que você fez não tenha tanta essa interação musical? Já no formato do curso, já proporciona esse lance, né? De não ser tão prático igual o bacharel, por exemplo, que é basicamente o curso inteiro. Ele é muito prático, né? Em todas as matérias. Já o curso de licenciatura, não. Então eu percebo que a grade, no curso de licenciatura em música, já proporciona isso, né? Uma coisa não tão prática. Então, o curso, né, ele formata para esse lado, né? De não ser tão prático. E por que você escolheu fazer licenciatura e não bacharelado, se você queria ser músico de palco? Então, uma das coisas em relação ao que eu não fiz o bacharel, a primeira é em relação ao vestibular, né? Como eu venho de escola pública, eu teria que estudar muito para concorrer igual com, enfim, outras pessoas que estão ali tentando a vaga que vêm de escola particular, né? A Cantareira não tem? Não, a Cantareira, ela tem um curso, né, de bacharel de percussão, mas ela é muito cara, né? A Cantareira é uma faculdade privada, mas o curso é muito caro, eu não teria grana para pagar. E ao mesmo tempo a faculdade Cantareira ela não dá uma bolsa, né? Ela não dá O uma curso de bolsa. bacharelado é mais caro que o da licenciatura. É mais caro que Nossa. licenciatura em música. É quase o dobro o valor. É Sério? quase o dobro. Caramba. Se não for o dobro, né? Não sei como que tá hoje, mas na época era um valor muito alto, assim. Nossa. E financeiramente falando, pra mim não tinha condições, né? Claro que pra mim seria muito interessante por causa do pensamento, né? De ser músico de palco. E o professor que dá aula
na Faculdade Cantareira de Bacharel de Percussão é o Vinícius Barros, né, que é o percussionista da Jazz Sinfônica, que é um mega percussionista, né, e com ele eu iria aprender muito. Mas, enfim, outra coisa que me fez a não fazer o curso de bacharel é porque a gente não tem muita opção, né? E para mim não faria sentido investir um tempo ou dinheiro, né, falando de faculdade, sendo que eu poderia utilizar esse dinheiro e tempo estudar com professores em determinados instrumentos. Por exemplo, quero tocar zabumba, levada de forró. Então vou estudar com o melhor zabumbeiro, no meu caso, que está em São Paulo. Por exemplo, tem o Zé Pitoco, tem o Éder Rocha. Por exemplo, quero estudar pandeiro mais samba. Então temos vários sambistas aqui, né? Por exemplo, tem o Júlio César, que é o filho do Oswaldinho da Cuíca, que nasceu no samba. Então, para mim faria mais sentido nisso, né? De investir tempo em dinheiro estudando com pessoas específicas, sendo que na graduação isso seria muito difícil. O professor de percussão, geralmente, ele tem uma vida dedicada a determinado tema. Então, na minha cabeça, isso seria muito ruim, porque você vai ficando um pouco fechado ali naquela bolha. E para mim não seria muito interessante. Eu queria tocar bem uma zabumba, queria tocar bem um pandeiro de samba ou de choro, sei lá, queria estudar conga, ritmos cubanos, estudar com cubano, atabaque, né, sei lá, ritmos do candomblé, ir no terreiro, né, ou fazer aula particular com alguém que é do terreiro. Então, fora da faculdade, né, eu teria mais opções, né, tanto de investir no tempo e tanto na questão financeira, né, de estudar diretamente com pessoas específicas daquele instrumento, sendo que na graduação isso seria muito difícil, né? Sim, é sensacional isso, né? Porque a música popular, ela não tá na academia exatamente. Sim. Né? A academia, ela pega a música popular, formata a sua maneira, cria teses, cria uma didática específica, mas as pessoas que são especialistas, né, os mestres da música popular, estão na rua, em outro contexto que não é esse contexto acadêmico, e isso tem muito a ver com o próprio fato, Jonathan, da gente ter essa barreira social para entrar numa universidade pública de música. Sim. Ou de ter uma barreira financeira para pagar uma faculdade de música, porque as pessoas estão estudando ali uma música que nasceu no morro, dependendo, né, do estilo, uma música que socialmente vem de camadas sociais que não teriam acesso a essas instituições que estão ensinando essa música, né? Então é completamente contraditório. Sim. Isso ele era um dos motivos que eu não queria fazer graduação, né? Uhum. Não queria entrar na faculdade, né? Porque eu nunca entendi essa distância, né, entre as duas coisas, né? Por exemplo, na Faculdade Cantareira era muito difícil ter eventos de trazer pessoas que não são do mundo acadêmico, mas que são mestres em determinados assuntos. Mas a faculdade falava de música popular. Mas a pessoa que estava dando aula lá de música popular, ela estudou determinado tema, falava sobre um tema específico, muitas vezes não tinha conhecimento em relação ao assunto, tinha alguns assuntos que o professor tratava que eu conhecia, especialmente por causa de vivência, né, na rua, e o professor, enfim, falando qualquer coisa. Uhum. Então, eu não sei como que era isso na Unicamp, mas na Faculdade Cantareira, isso era muito distante. E quando você chegava na coordenadora e apresentava uma ideia, não era possível, sempre era uma rejeição. Né? Você tentou fazer isso? Tentei. Tem até um professor, né, de percussão, agora que ele está tendo uma abertura, né, de levar percussionista a referências, né, em determinado assunto. Isso já é muito interessante, já é um avanço, apesar de devagarzinho. Mas já é alguma coisa, né? Então já está rolando uma pequena movimentação. E eu percebo que
as universidades, faculdades já estão implantando o curso de percussão popular e eu percebo que as pessoas que estão tomando a frente desses cursos, elas estão entrando com esse pensamento, né? De abrir, né? De trazer mestres. Por exemplo, tem um curso que abriu recentemente na Faculdade de Santa Marcelina, que o Ari Colares é coordenador. Ele montou uma grade onde tem vários assuntos dentro da pós-graduação em percussão popular, mas daquele determinado assunto, quem que vai falar não é um acadêmico. Ele é um mestre daquele assunto. E isso é muito interessante. E é uma grandeza que não tem como narrar, né? Porque os alunos ganham e a faculdade também ganha com isso, né? E você que é um cara que trabalha muito tocando, né, como músico de palco e também como professor, e no vídeo futuro a gente vai falar sobre o seu trabalho como professor, que conselhos, recomendações você teria para músicos que querem viver de palco e para músicos que querem viver de dar aulas? Então, em primeiro lugar, o que eu recomendo é aproveita todos os momentos. Por exemplo, quando eu comecei a tocar com Calil Antunes, Gabriel Levi, Toninho Ferragutti, nesses momentos, o que eu fiz? Além da obrigação, né, de tirar o repertório e tocar, eu tentei aproveitar todos os conselhos possíveis, desde conselhos musicais ou não. Acho que esse é o primeiro passo, né, de aproveitar os momentos, né, e ouvir essas pessoas que têm mais experiência do que você. Eu acho que aí é o primeiro passo. E aí, em relação... continuando na questão prática, estudar o máximo possível e tentar ser o mais amplo possível, né? Isso falando, eu especialmente falando de percussão. Porque quanto mais conteúdo você tiver, mais trabalhos podem surgir. Eu lembro de uma vez que você me contou uma história de que você foi num ensaio, não sei se era com Carlinhos, com algum desses músicos, e aí você chegou lá e tinha tirado o CD inteiro do cara, assim. Nossa, foi! Eu acho que essa história foi com o Beto Gerosa. Acho que foi com o Beto. Que ele me deu um CD, né? Eu acho que era um CD já na época. E aí, quando eu vi esse CD, eu pirei. Eu pirei. Na minha cabeça tava, como os caras criaram isso? Como os caras criaram isso? É possível. E aí o que eu fiz? Eu acho que eu fiquei, sei lá, uns 3 meses ouvindo aquele CD e tirei tudo. E aí eu lembro que eu cheguei na aula com o Beto, eu falei, professor, posso te mostrar algumas coisas? Ele falou, pode. Aí toquei. Assim, claro que eu não toquei igual a ele, mas a ideia eu toquei. E ele pirou, falou, meu, como que você tirou tudo? Eu falei, professor, fui ouvindo, e é isso. E eu tirei. E eu tirei especialmente, assim, claro, né, tem toda a obra, mas pelas dificuldades, né, que tinham ali, né? Enfim, cada frase, cada levada. E eu falei, meu, se eu conseguir fazer isso, muito provavelmente, para eu conseguir criar alguma coisa, não do mesmo nível, mas parecido, vai ficar... A possibilidade é grande. E aí foi mais um estudo do que de repente vou tirar e vou mostrar para o professor. Né? Então, falei, vou pegar, vou estudar, e aí se eu ver que tá interessante eu vou mostrar para ele. E ele, tipo, achou o máximo, assim, ficou super contente. Legal. Isso às vezes é muito mais valioso você pegar um disco, dissecar o disco, ficar obcecado por aquilo e tirar tudo de ouvido. Às vezes você aprende muito mais com isso do que com 2 anos de uma aula de rítmica, por exemplo. Sim. Entendeu? Não que não exista um valor numa formação institucional, mas é que às vezes o aprendizado musical pode acontecer de uma forma muito mais fluida e mais rápida quando a gente se coloca dentro desse tipo de situação, né? Sim, porque força você a prestar muita atenção. E aí, no meu caso, eu consegui, né, assim, quando eu foquei, eu vou tirar tudo, eu consegui ouvir cada instrumento individualmente. Né? E aí tem um lance que você acaba trabalhando a sua audição, né? Você fica com o ouvido mais ativo. Então,
você vai trabalhando ali, né, de tirar as coisas de ouvido, as coisas vão ficando mais fácil depois, né? De ouvir e criar, né? Então a cabeça já, o cérebro já vai trabalhando esse processo de trabalhar a audição, né? De tirar aquela frase ou, enfim, ou a peça inteira, mas ao mesmo tempo vai armazenando essas informações e quando você vai criar, você já tem um conteúdo armazenado na cabeça. E aí você consegue transpor, né? Fica uma coisa mais fluida, né? Até na questão da criação, né? Isso para mim foi muito interessante, porque quando eu estava começando a criar algumas coisas, eu vi que eu estava ficando limitado, né? Eu não conseguia sair do lugar. Depois que eu vi esse CD, as ideias foram surgindo a partir desse lugar que eu não estava conseguindo caminhar. O quão difícil você acha que é viver de palco? Tem pessoas que falam que é possível viver de palco, e alguns falam que não, né? Igual você comentou. Mas eu acredito que isso depende muito do segmento musical que você vai seguir. Por exemplo, hoje, né, a música sertaneja, né? Ela tem uma expansão muito grande. Então, os músicos, né, que fazem parte de banda sertaneja tem uma certa segurança, porque sempre vai ter show no mês. Agora, por exemplo, quando se trata-se de música instrumental, por exemplo. Vou dar um exemplo do Carlos Antunes e a Orquestra Mundana. Eles não têm 20 shows no mês. Sei lá, pode acontecer que possam ter 10 shows. Que já é muita coisa. Que já é muita coisa. E tratando-se de música instrumental, eu vejo que é muito difícil, né, viver de palco. Posso estar enganado, né? Pode ser que tem músicos de música instrumental que vive tranquilo. Por exemplo, eu vi o Paulo Paulelli, que é o baixista do Tricorrente, falando que ele consegue viver de palco. Por exemplo, já o Roberto Angerosa, que foi o meu professor na IMESP, eu conversei com ele um tempo atrás, né? Claro que tem a pandemia, mas ele sempre me falou que não dá para viver de palco. Porque... ele falava assim? Ele falava. Por exemplo, que a segurança dele era a IMESP, né? O lance de ser professor, o lance de trabalho fixo. Ele me falava que, por exemplo, pode ser que você está em projetos que não tem muita busca, né, no meio no mercado musical, né? Então isso depende muito do segmento, né? Como eu falei, por exemplo, da música sertaneja. Ao mesmo tempo que eu acho que é possível viver de palco, e ao mesmo tempo não. Seria muito difícil eu dar uma resposta assim certa aqui. Bom, obrigado a todos que cederam tempo aí para assistir esse vídeo. Fico muito honrado de estar aqui participando com o Arthur, né? O Arthur é um amigo que está aqui no meu coração. É uma pessoa que está voando, né? E eu fico muito feliz que amigos, né, estão construindo as suas histórias e estão indo para um lugar interessante, né? Então, obrigado pelo convite. Espero estar ao seu lado sempre e brilhe. Obrigado. Não, Chora.